Olá pessoal, seguindo aí as nossas partidas das mesas intermediárias nas Olimpíadas de Xadrez de 2022, quero trazer essa partida aqui, que a ordem de lances é um pouco esquisita, mas vocês estão vendo que tem o formato, o delineamento geral de uma partida italiana, talvez jogada por jogadores intermediários, um pouco depois de serem principiantes. Às vezes eu esqueço de apontar o nome. Aqui foi Samantha Ponte e Kenesa Hiragendanva. Foi, então, nas Olimpíadas, na categoria feminino, entre Aruba e Burandi. Bom, então vamos ver aqui. Como é que se. O que eu quero mostrar com esse vídeo? Eu quero mostrar, pessoal, que nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado em jogar essas posições meio que no piloto automático, que é o que eu acho que aconteceu aqui, e como uma tática muito simples pode acabar a partida rapidamente. Então, vamos ver como é que se desenvolveu. E4, E5, cavalo F3, cavalo F6, uma Petrov, e aí veio cavalo C3. Eu nem revisei a abertura, mas vamos ver o que. As negras jogaram aqui bispo C5. Claro, poderiam ter jogado cavalo C6 para ir para os 4 cavalos, que eu acho que seria mais interessante. Mas veio bispo C5 e as brancas aqui, apesar de terem jogado bispo C4, deixando o peão no ar, não está errado esse lance, não, pelo que eu estou vendo aqui. Poderia ter jogado cavalo E5 e aí, por exemplo, seguir um gambito Stanford, né? Com, com o cavalo C6, que seria uma partida bem interessante também. Ou as negras poderiam jogar, talvez até, bispo F2, mas eu estou em território completamente desconhecido aqui. Bom, então vamos voltar aqui para o que aconteceu na partida de fato. Então veio bispo C5, bispo C4, roque, D3, D6. Aí é que tá. Aí é que mora o perigo. Qual o perigo? O que nós temos aqui nas negras? E as brancas vão acertar aqui a ideia. As negras estão rocadas, então nós temos que prestar atenção no roque e nas peças que estão em torno do rei. E nós temos um cavalo vulnerável a uma cravada, que é exatamente esse o lance que a branca fez. Com um detalhe, o bispo não volta mais. Então esse D6 aqui é muito crítico, é muito crítico. Que opções teríamos pelo livro de aberturas? Deixa eu ver. Cavalo C6, torre E8, mas não tem H6. O H6 não é sugerido aqui no meu livebook da Chess Base. Então, voltando aqui para a partida. Então, D6. Ainda tem cavalo de BD7 para defender esse cavalo. Porque agora o cavalo está cravado e o bispo não volta. Então eu teria que pensar em cavalo de BD7 e depois tirar a dama daí com calma. Mas aí veio cavalo C6, o que não faz muito sentido. O cavalo C6 fazia sentido antes, com o peão em D7. Como o peão já está em D6, já está impedindo o retorno do bispo e o peão de E5 já está defendido, o cavalo não faz mais sentido em C6. E agora as brancas jogam e praticamente estão ganhas, pessoal. Qual é o lance? Pode pausar o vídeo. Não é difícil. Cavalo D5, explorar a cravada. Aí, pin and win, como diriam os americanos. Crava e ganha. Crava e ganha. Não tem outra. Como é que seguiu? Bispo B4 cheque. C3, vantagem decisiva brancas, conforme a avaliação aqui do Stockfish 15. Bispo A5. E agora executa o plano. Qual seja, abrir a estrutura do roque adversário, com cavalo por F6 cheque, peão por F6 forçado, bispo H6. E o rei não sai mais. O rei não sai. Esse peão também não sai, porque tem um outro em F6, mas ele está cravado.
E agora essa diagonal impedindo a saída. Ou seja, qual é o plano agora? O plano agora é colocar a dama na coluna G e deliver checkmate, e entregar o checkmate. Pronto. Cavalo E8. O computador ainda assim dá a sugestão de sacrificar a torre com o cavalo E7. Claro, porque aí ele fecha a coluna G, que foi aberta. Bispo F8, dama F8, e traz outra peça para defesa e pode jogar futuramente cavalo G6, mas aí vai ter H4, H5 e enfim, segue, né? Aí agora as brancas seguiram com o cavalo H4. A jogadora das pretas parece que ainda não entendeu o que está acontecendo. Podia tentar rei H8, torre G8, mas ia perder também. A6, dama H5, dama passou pro lado do rei, pro flanco rei. Dama E7 não é suficiente, porque a dama E7, para onde ela pode ir, pessoal? Então a gente também tem que pensar nos lances que fazem sentido ou não. Dama E7 não faz o menor sentido. Cavalo E7, para jogar cavalo G6. Cavalo E7, dama E7, perdão, só vai para F8. F8 ela não vai, tem o bispo. E agora, com dama E7, até facilita a tarefa das brancas com cavalo F5, porque ganham tempo na dama. E qual é o grande mérito desse lance? Obstrução desta diagonal, da diagonal H3, C8. Não tem mais ataque do bispo. E aí eu posso jogar dama G4 e dama G7 checkmate. Veio bispo F5, tomou de dama, podia ter tomado de peão também, mas aqui realmente tanto faz, porque as negras não tem nem dama D7 para tentar jogar. Veio cavalo D4, que é o erro final. Poderia ter tentado rei D8, dama H5, porque agora também tem o seguinte, torre G8 defende. Torre G8 defende o checkmate em G7. É o computador da dama H5, cavalo D8. E aí seguiria. As brancas vão ter que elaborar um pouco mais o ataque. Mas aí jogou cavalo D4, o erro derradeiro. Veio dama G4, rei H8 e dama G7. Então, pessoal, essa partida aqui, sem dúvida, foi uma finalização bastante rápida de um problema tático muito comum nesse tipo de abertura, em que as negras não percebem que o cavalo fica sem defesa, e aí a captura, a recaptura dele vai ter que ser abrindo um peão. E aí você tá fraco nas casas brancas, o rei tá cercado, o rei não sai mais. E aí fica muito difícil. Aí basta passar a dama pro ataque, que o bispo apoia bem a dama. Ou um cavalo também apoiaria melhor até a dama, mas tá aí, pessoal. Muito fácil de perder esse tipo de posição. Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.